Amém. Se você puder abrir a sua Bíblia, livro Romanos capítulo 12. Se você não trouxe a sua Bíblia, não esqueça de trazer no próximo culto, mas você consegue acompanhar pelos monitores aí também. Que diz assim, Romanos capítulo 12, verso 1. Portanto, irmãos, pelas misericórdias de Deus, peço que ofereçam o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. E não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus até aí. Se você puder, mais uma vez, feche teus olhos. Nós vamos também consagrar esse momento ao Senhor. Obrigado, Deus, por estarmos aqui, Deus, essa noite. Poder, Deus, te adorar, poder fazer o nosso culto racional ao Senhor. Poder, Deus, entregar algo precioso ao Senhor, além de palavras, mas um coração rendido e prostrado ao Senhor. Porque nós entendemos, Pai, que nós necessitamos da Tua presença, mas também sabemos quem o Senhor é. E por isso assim nós fazemos, Pai, a cada culto, a cada reunião, desejando para a Tua presença, clamando para que o Senhor possa estar nesse lugar. Porque quando a Tua presença ela é real, Deus, algo acontece. Vidas são salvas, pessoas são transformadas, Pai. Há uma mudança, Deus, nesse lugar onde pessoas são transformadas a cada dia, Deus. Isso glorifica o nome do Senhor. Isso não é algo para que os homens eles sejam exaltados, porque nenhum sequer é digno disso. Mas o Senhor é digno de Deus, de toda adoração, exaltação, toda honra, toda glória e todo louvor. E é por isso que nós estamos aqui nesse lugar. E num momento tão precioso, Deus, da ministração da palavra, nós pedimos para que o Senhor possa, Deus, estar liberando algo nesse lugar aqui, Deus, algo do Teu trono. Porque nós precisamos ouvir a Tua voz, Pai. Por isso, Deus, que toda e qualquer, Deus, interrupção nesse exato momento caia por terra, Pai, no nome precioso do Senhor. Que tudo aquilo que o Senhor já projetou, já planejou, Deus, possa acontecer segundo a Sua boa vontade. E que em tudo, Pai, o Senhor seja glorificado, Deus. Eu mesmo, Deus, diminua aqui, Deus, não tenho nada para oferecer, Deus, para a Tua igreja, para os Teus filhos. Na verdade, Deus, eu preciso, tanto quanto até mais, receber uma ministração do Senhor. E mesmo que esteja aqui tudo pronto e preparado, Deus, toma o controle, Deus, e faz segundo a Tua vontade, Deus. Libera aquilo que o Senhor deseja liberar nesse momento. Faz aquilo que o Senhor quiser fazer nesse momento. Deus, mais uma coisa nós pedimos: não nos deixe sem a Tua presença. Não nos deixe ficar nesse lugar da mesma forma, Deus, que nós chegamos aqui, mas que haja uma transformação e uma mudança. E nós possamos sair desse lugar completamente diferente, Deus, da maneira que entramos, Pai, em nome de Jesus. E mais uma vez nós glorificamos o Teu santo nome, Deus, e expressamos a nossa necessidade, Deus, pela Tua presença. Se você crê e concorda, aplauda ao Senhor aí no seu lugar, em nome de Jesus, amém. Esses dois versos aqui lidos da carta aos Romanos, o capítulo 12, verso 1 e 2, provavelmente você já ouviu várias vezes esses versos. Provavelmente não é a primeira vez que você ouviu falar sobre isso. Principalmente porque no verso 2 ele vai encerrar falando algo que enche todo e qualquer coração. Que fala assim: para que você possa experimentar o que é bom, para que você possa experimentar o que é agradável, para que você possa experimentar o que é perfeito. E rapidamente aqui, se você não parar para analisar o texto, ou não simplesmente ouvir, isso vai alegrar muito o seu coração, porque está falando de algo bom, algo agradável, algo perfeito. E rapidamente ainda você consegue entender que é tudo aquilo que você quer, tudo aquilo que você deseja, tudo aquilo que você tem desejado, sonhado.
Então, quando eu entendo que eu vou provar de algo bom, perfeito e agradável, eu sei que tudo aquilo que eu tenho planejado, anotado, trabalhado, corrido para conseguir, já aconteceu. Por isso que esse verso talvez, penso eu, que chama muito a atenção. Só que na verdade ele começa falando para que eu e você nós possamos nos apresentar ao Senhor. Na verdade ele está nos ensinando o formato do culto. Um sacrifício vivo, um sacrifício santo, um sacrifício agradável a Deus, que é o nosso culto racional. Está falando de algo que nós precisamos fazer com entendimento, sabendo aquilo que eu estou fazendo, sabendo aquilo que eu estou entregando, saber o motivo pelo qual eu faço, eu cultuo. E quando eu entendo essa realidade, quando eu de fato me apresento ao Senhor, nessa forma, dentro dessas realidades aqui citadas, aí nós vamos para o verso seguinte, que fala assim, ó, não se conformem com as coisas desse mundo. Antes, procurem uma mudança de mente, procurem ser transformados aí a sua mente. E aí, de fato, a gente vai entender que depois o próximo passo é experimentar a vontade do Senhor nas nossas vidas. Só que nem é muito aquilo que eu ia falar, mas o Espírito Santo está conduzindo, amém? Apesar de o verso estar aqui, mas era só para trazer algo mais simples, mas provavelmente eu fico um pouquinho mais falando sobre isso. E quando está falando sobre algo bom, agradável, algo perfeito, está falando da vontade de Deus para as nossas vidas. E quando você para ver a vontade de Deus para você, quando você passa a ler, a orar, a buscar, a entender aquilo que Deus tem para você como os próximos passos, num primeiro momento talvez isso seja tão bom e agradável e perfeito assim. Afinal de contas, o que nós temos como algo bom, perfeito e agradável é aquilo que satisfaz as nossas vidas de uma forma muito rápida, momentânea e passageira até. Se alguém for explicar sobre isso, rapidamente você vai explicar alguma coisa que você quer, que você viveu, está tudo bem, não tem nenhum problema isso. Só que aqui está falando de você ver a vontade de Deus, e aí mudou tudo. Porque provavelmente, possivelmente, há uma grande possibilidade das suas vontades e todos os seus planejamentos ficarem de lado para que Deus agora tome o controle e direcione você para um lugar que Ele quer que você esteja. E esse é o melhor lugar que eu e você, nós podemos estar, que é no centro da vontade de Deus. Amém? Então faz muito sentido nós entendermos isso, para que você agora possa andar segundo a vontade do Senhor, e dessa forma você passa a entender aquilo que de fato é bom, é agradável e perfeito, que é a vontade do Senhor nas nossas vidas. Mas deixa eu voltar aqui. Quando Paulo aqui, é quem escreve a carta aos Romanos, para a igreja de Roma, quando ele usa a palavra apresentei-vos, que apresentei o vosso corpo como em sacrifício vivo. A palavra no original está falando sobre ofertar. Está falando sobre colocar uma pessoa ou algo à disposição de alguém, aproximar, trazer ao próprio círculo de amizade ou de intimidade. Então você precisa entender que o seu culto racional, o seu culto com entendimento, algo verdadeiro, a sua entrega ao Senhor, ela vai levar você para um lugar de intimidade, um lugar de aproximação, um lugar onde você vai estar cada vez mais amigo de Deus. E isso é fundamental e necessário para as nossas vidas. A mensagem aqui, ela vai falar sobre entregar algo para Deus. Então, quando você entende o que é que o culto de fato ele representa, você vai entender que você precisa entregar algo para Deus. E como aquele que sabe ou que entende que Deus ele precisa do nosso melhor, isso vai mudar completamente. Quando se tem o entendimento, você vai mudar completamente a forma de culto. E aqui eu não estou falando de performance, porque talvez o seu dia hoje foi bem corrido e você veio numa luta, mas você veio e está aí, está tudo bem. Mas estou falando que quando eu chego, eu sei a intenção pelo qual estou nesse lugar.
Talvez você está chegando e alguém te chamou, alguma coisa movimentou você. Alguém ou algo foi instrumento para que você tivesse esse lugar. Mas quando você passa a entender o que é que de fato você está fazendo aqui. Não estou aqui para conversar com as pessoas, embora eu faça. Eu não estou aqui porque a turma da célula vem, embora eles estão aí. Eu não estou aqui para que depois eu possa, vou pegar um culto, vou ter uma agenda, depois eu vou lanchar na cantina, está tudo bem. Faça isso até, o pessoal lá agradece. Mas você vai entender o que de fato é a realidade, a essência. O que eu vim fazer aqui? Que quando eu não entendo isso, eu vou conforme os ministros me conduzirem. A adoração também é isso, mas eu não vou só me mexer porque todo mundo está se mexendo. Deixa eu ver qual que é o próximo passo. Deixa eu ver qual que é a próxima letra. Deixa eu me atentar no telão, na CVs, para que eu possa não ficar perdido. De repente alguém está me olhando, eu estou aqui feito... Não... É muito mais do que isso. Você não está se preocupando com a letra que está tocando aí. Nós viemos te adorar e você nem sabe. Eu estou aqui para te adorar. E você está orando, está entregando, está vivendo algo. Isso é tão bom e necessário para todos nós. Porque Deus vai conduzindo você para um lugar de intimidade. Um lugar onde você se aproxima de Deus. Amém? A propósito, deixa eu falar algo aqui que eu estava pensando esses dias sobre isso. Não tem nada a ver também com a mensagem. Mas eu vou pensando aqui e vai dar certo, amém? Coisa que eu tenho cutucado, eu vou falar para vocês. Tudo isso aqui que eu tenho nas oportunidades. Eu sou tão ministrado que serve muito para mim, talvez até mais do que para você. Porque no ofício talvez das atividades da igreja, talvez um tempo de cristão, um tempo de você na sua rotina eclesiástica, vamos usar assim. Você acaba entrando num lugar que tudo bem, agora eu não preciso mais adorar porque eu já sei de tudo. Tudo bem, eu já sei essa canção, então deixa eu ir lá e tá tudo bem. Essa palavra de novo, Romanos 12 de novo, todo culto é a mesma coisa. Talvez é a mesma coisa porque a gente não entendeu o que Deus quer falar conosco. Então Ele vai falar quantas vezes necessário for para que eu e você, a gente não se perca no meio da caminhada. Deixa eu falar que eu não falei, né? Mas era isso. Como eu sou ministrado por isso, porque eu preciso tanto quanto, se não mais. Eu estava falando, às vezes eu vou abrir meu coração para vocês aqui. E também agora... Falo? O que eu te falei ontem? Quem quer saber? Opa, aí sim! Aí me instiga. Vou falar para vocês, às vezes eu estou só... Às vezes eu quero só sair, tipo... Não necessariamente o exemplo, mas eu quero só ir no surf. Botar um reggae, sair com a rapaziada, sem hora, sem preocupação no trabalho, sem nenhuma agenda, só ir. E tá tudo bem. Eu sempre vou levar do PM, porque ele mandou essa mensagem para mim, velho. Toda vez que fala isso, eu disse, às vezes eu nem anoto. Mas já virou jargão, talvez. Mas por que eu estou falando isso? Às vezes é tanta coisa, você precisa... E esse sair tá ligado a... Somente estar na presença de Deus. O sair é isso. Quero só relaxar aqui. Não estou preocupado com a agenda. Não estou preocupado com os muitos afazeres. Com o que eu quero. Com os meus sonhos. Com os meus planejamentos. Com as coisas do trabalho. Eu quero estar só num lugar onde Deus vai falar algo ao meu coração. E é isso que eu falei ontem. Eu falei, eu quero só sair. Aí Deus me dá aqui. Vai... Ou tem escala domingo. Então, no próximo culto. Aí eu vou lá para um lugar. E vou ler a palavra. Vou orar. Vou escutar alguma música. E Deus fala tanto. É tão bom. Porque eu preciso tanto quanto vocês. Todos nós precisamos. Isso não está ligado a muito tempo de igreja. Quantas vezes você leu a Bíblia, quantas vezes você sabe. Não está ligado a exegese, a hermenêutica. Não está ligado a nada, está ligado só à dependência do Senhor. E dentro dessa realidade, voltando aqui para o texto. Aqui nós precisamos entender, eu não sei se está ruim para vocês, mas para mim está um eco aqui, tá?
Para mim está tudo bem, só o pessoal aqui embaixo, tá legal? Tá ruim? Aqui está só um eco e vocês desenrolam aí. Aqui fica muito claro, dá para entender que muito mais do que estar presente é se fazer presente. E vou citar um exemplo novamente, pois o pessoal da cantina precisa me dar um lanche lá. Eu vou até ler aqui porque eu anotei. Se ao final do culto todos forem até a cantina, mas ninguém comprar nada, o lugar será cheio de pessoas, mas a presença delas não terá gerado impacto, não terá tido relevância para a cantina. Agora, se todos estiverem lá e consumirem os itens, então, além de estarem presentes, também se fizeram presentes de fato, com um propósito, com ação. A mesma coisa o culto. Você está aqui porque está, então você está presente, mas você não se fez presente. Mas quando você vem para esse lugar para adorar, para buscar a Deus, além de estar presente, você se faz presente, você se torna alguém relevante, você começa a liberar um incenso ao Senhor, você começa a entregar algo para Deus. E o nosso culto aqui verdadeiro, ele glorifica a Deus, amém? É dessa forma que deve ser o nosso culto a Deus, com um propósito, desejando em todo o tempo glorificar, adorar e agradar o coração do Pai. E tão maravilhoso que Deus é, porque essa é a nossa ação para com o Senhor, como o nosso culto. E Deus, ele transforma a nossa vida, molda o nosso coração, o nosso caráter e nos torna uma pessoa melhor. Veja bem, você vem para entregar algo para Deus, e Deus, a sua bondade, ele vem com a presença do Espírito Santo, ele começa a moldar algo no seu coração, você é transformado, você passa a vivenciar mudanças constantes na sua vida, mudanças essas que elas são frequentes, porque em todo tempo nós precisamos mudar, nós precisamos ser chacoalhados pelo Espírito Santo de Deus, nós precisamos entender, para que não cheguemos no lugar de que é só mais um culto. E aqui eu não quero vender para você uma experiência, não. Estou falando de uma essência que eu e você nós precisamos carregar. Aos que tocam um instrumento, você que talvez não faz parte do louvor, mas toca um violão, alguma outra coisa, e gosta até de ficar tocando aí canções de adoração, você sabe como isso é poderoso, quando você pega um violão sem pretensão alguma, só para ficar no lugar e tocar uma canção. Você sabe como isso é maravilhoso e transformador, porque ali também é um culto, é uma entrega, é um desejo pela presença de Deus. Quem está aqui diz um amém aí. Amém. Agora que eu olhei, o tempo está passando, eu não passei da introdução ainda. Daqui a pouco o pastor me pega lá em cima. Não, vamos lá. Mas é isso. E a Bíblia está recheada de vários exemplos de pessoas que se apresentaram a Deus para entregar algo. Como o nosso culto aqui. Se você for olhar, por exemplo, Lucas capítulo 21, do verso 1 ao verso 4, diz assim: a propósito, há quem diga que quando você é chamado de última hora para pregar ministrar sobre dízimos e ofertas, você usa esse texto aí, porque é o que é mais fácil. E diz assim, vou ler na minha aqui: estando Jesus a observar, viu os ricos lançarem suas ofertas no gasofilácio. Viu também certa viúva pobre lançarem 2 pequenas moedas e disse: verdadeiramente vos digo que essa viúva pobre deu mais do que todos, porque todos estes deram como oferta daquilo que lhes sobrava. Essa, porém, da sua pobreza deu tudo o que possuía, todo o seu sustento. Como eu falei aqui, esse texto, geralmente o pessoal relaciona ele em momentos de dízimos e ofertas. Afinal de contas, é justamente num momento como esse, onde pessoas estão trazendo as suas contribuições, Jesus ali observando cada um o que fazia. A Bíblia vai falar que muitas pessoas traziam vários recursos ali, muitos valores. Mas quem chamou a atenção do mestre foi simplesmente uma mulher que ela se moveu para trazer apenas 2 moedas, como o texto aqui está narrando. Se nós pararmos para olhar a realidade dessa mulher, era de escassez. Ela era uma viúva pobre, estava com 2 pequenas moedas, poucas moedas ali. Só que, trazendo para o contexto da palavra, a nossa entrega não está ligado a quantias. A nossa entrega ou o nosso culto, aquilo que nós vamos entregar para o Senhor, não está ligado a status.
Não está relacionado a reconhecimento, onde você conhece muitas pessoas. Não está relacionado apenas a títulos, onde pessoas, por ter uma função, ela que tem que fazer e os outros não. Não. Essa mulher nos ensina que quando eu entendo quem Ele é, quando eu entendo o que está acontecendo, eu vou apenas me mover com o coração verdadeiro a Deus. Se nós pararmos para olhar duas moedas, você veria, não ia fazer diferença alguma. E provavelmente essa mulher ela tinha consciência disso. Por que eu estou falando? Porque muitas vezes você apenas olha assim, o que eu tenho para entregar é muito pouco. Eu não sou uma pessoa tão querida na igreja, eu não sou tão conhecido na igreja, eu não sou da equipe, não sou líder de célula, eu não sou de nenhum ministério, então a minha entrega ela não é suficiente. Por isso que eu estou falando, nunca foi sobre quantias, mas é sobre aquilo que nós carregamos no nosso coração. É sobre aquilo que nos faz, é aquilo que nos move a ter ações que glorificam a Deus, que vai chamar a atenção de Deus. A sua adoração ela precisa chamar a atenção de Deus. A sua entrega ela precisa chamar a atenção dos céus. Nós como igreja nós precisamos nos movimentar aqui dentro para chamar a atenção de Deus, não dos homens, não de pessoas aí fora, não. Nós temos um intuito que é, quando chegamos nesse lugar para cultuar a Deus, é entregar algo verdadeiro para Deus, chamar a atenção de Deus, para que os céus se abram nesse lugar, para que Deus possa vir aqui, porque Ele é que tem que ser adorado aqui. E a Bíblia vai falar, o texto vai falar que quando Jesus está ali observando, ele vê essa mulher aí, para os discípulos talvez, falando lá, tá vendo essa mulher aí? Se a gente levar o contexto, uma viúva pobre, toda mal vestida talvez, a Bíblia não fala sobre isso, estou contextualizando aqui. Tá vendo essa mulher aí, Acho que ela não deixou nada aqui, né? Alguém pode ter dito. Não, ela na verdade deu mais que todo mundo aqui. E aí você fazendo o julgamento, um julgamento de valor, você olha assim, a roupa daquela mulher, não sei, mas aquele cara tão bem vestido ali, né? Conhecido ele é, sei lá, um sacerdote, ele é da família tal. Como aquela mulher que ela é desconhecida, ela é pobre, ela não tem nada para oferecer, como ela pode então chamar a atenção do Senhor, como ela pode dar mais que todos os outros que aqui estão? Imagina alguém trazendo sacos, alguém trazendo, não sei se aconteceu, nós estamos pensando sobre a história. Como assim, mestre? Aquele cara trouxe 2 sacos, a mulher veio aqui, mal fez barulho quando ela deixou, como assim? É porque na essência humana o homem tende a julgar pelo aquilo que ele vê. E Deus ele sonda corações. E Deus ele sabe a real intenção de cada um que aqui está. E é por isso que Ele nos ensina sobre isso. Não está ligado àquilo que você pode muito fazer para que as pessoas possam te notar. Está ligado àquilo que você carrega, aquilo que você quer entregar verdadeiramente para Deus. Sabe o contrário? Também tem na palavra do Senhor. Mateus capítulo 16, capítulo 19, versos 16 ao 22, diz assim: eis que alguém se aproximando lhe perguntou: mestre, que farei eu de bom para alcançar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: por que me perguntas acerca do que é bom? Bom só existe um. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. E ele lhe perguntou: quais? Respondeu Jesus: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra a teu pai e a tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Replicou-lhe o jovem: tudo isso tenho observado. Que me falta ainda? Disse-lhe Jesus: se queres ser perfeito, vende todos os teus bens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Tendo, porém, o jovem ouvido essas palavras, retirou-se triste por ser dono de muitas propriedades. Sabe um ponto aqui interessante nessa história, essa passagem aqui? É que nos ensina que alguém pode ter boas práticas, alguém pode ter boas ações, alguém pode até desejar andar com Deus, alguém pode até querer ser salvo. E
por aí vai. O texto é muito claro e fala que alguém desejou a vida eterna. Alguém que talvez foi tomado por uma palavra, por alguma coisa que ele viu, alguma coisa que chamou a atenção dele. Ele vai até Jesus, ele vai até o mestre e fala assim: mestre, o que eu posso fazer para conseguir a vida eterna, para entrar na vida, como a minha versão aqui fala? O que eu posso fazer, o que eu posso entregar, qual que deve ser o meu esforço para que eu possa conseguir a vida eterna? E aí Jesus fala assim: ah, bom, por que você me chama de bom? Ele chamou bom mestre. Só há um que é Deus, ele que é bom. Mas se você quer de fato entrar na vida eterna, se você, em outras palavras, se você de fato quer ser salvo, se você de fato quer a eternidade, segue os mandamentos, siga as leis. E ele então fala assim: mas quais são as leis? E aí, como eu falei para vocês aqui, ele vai falar, Jesus: não mate, não adultere, não furte, não dá falso testemunho, honra teu pai, honra tua mãe, ama o teu próximo como a ti mesmo. E ele fala assim: tudo isso eu tenho feito. Dependendo da sua versão, tudo isso eu tenho observado. O que me falta ainda? Então claramente você pode ser alguém que vem no culto. Claramente você pode ser alguém que serve um ministério. Claramente você pode ser alguém que vai numa célula. Você pode ser uma pessoa boa, de boa conduta, uma pessoa educada. Você pode ser tudo isso. Só que novamente nós vamos entrar num determinado lugar, aquilo que eu carrego no coração. Outro dia eu estou lá no trabalho e alguém fala assim: é que rico não pode ser salvo, né? E eu falei: mas de onde foi que você tirou isso? Eu evito o máximo não estar conversando sobre as questões da igreja, porque... mas sempre que eu tenho uma oportunidade, eu gosto de entrar. Eu falei: meu Deus, você arrumou isso aonde? E aí, obviamente, eu tive a oportunidade de falar sobre. Falei: não tem nada a ver, não viaja. Outro dia alguém perguntou assim: você já leu a Bíblia toda? Eu falei: já. A pessoa ficou surpresa. Eu falei: eu deveria ficar surpreso por você que se diz cristã nunca ter lido a Bíblia toda. Estou falando de pessoas que já têm um tempo de crença, tá? De igreja, de evangelho. Outro dia também, eu fui até, não estava lá já em outro lugar, eu estava no salão, os caras ficam bravos quando eu falo isso, é salão e cabeleireiro, na barbearia, lá no barbeiro. Eu falei: esse cabeleireiro é muito fraco, os caras ficaram duvidando comigo. Eu falei: eu esqueci, velho, não sabia que não podia. E os caras estavam falando sobre um determinado movimento que está acontecendo ali, os caras estão conversando nada demais, tudo certo. Os caras conversando, eu lá doido para quê? E o dono lá, ele é o barbeiro da que é dono, ele conversa pra caramba, ele conhece a galera da igreja aqui, ele sempre pergunta alguma coisa. E aí ele pergunta alto, que é pro cara falar para gerar uma conversa, uma ideia legal pra caramba. E por algum acaso ele não me chamou dessa vez, eu estava doido que ele me chamasse. Eu estava doido para expressar a minha opinião sobre aquele assunto que ele estava falando. Quis Deus que assim não acontecesse. Não sei o que seria... quais seriam as próximas cenas da conversa. Mas você pode ser assim, alguém que tem boa conduta, que anda de acordo com o que a palavra fala. Está lá, o jovem, ele é um reflexo disso. Só que aquilo que nós carregamos como essência no coração é o que de fato vai fazer diferença na nossa caminhada com o Senhor. As pessoas podem olhar para você e achar que você é a melhor pessoa do mundo, porque você é educado, porque você abre a porta para alguém, porque você dá uma boa noite, porque você trata bem as pessoas, está tudo certo. Isso é educação, tem que ser assim mesmo, amém? Mas aquilo que eu carrego no coração de fato é a minha essência. Então eu posso ser simplesmente alguém aqui, quando virar ali à direita, eu ser uma pessoa completamente diferente. Por isso que nós precisamos em todo tempo buscar o Senhor, porque a transformação ela é contínua, ela acontece todos os dias, transformação e transformação, mudança e mudança, para que eu e você um dia nós possamos chegar na condição da varonilidade perfeita, é o que a palavra de Deus nos ensina. Mas justamente o que está acontecendo aqui, que esse homem, ele quis então ser salvo. Provavelmente todos que aqui estão querem ser salvos. Provavelmente todos aqueles que aqui estão, todos nós queremos de fato receber ou viver aquilo que é bom, agradável, perfeito, à vontade de Deus, principalmente quando nós fazemos, eu falei aqui no início, uma reflexão bem rápida, você vai achar que é tudo aquilo que você tem que viver daqui para frente. Então todos nós queremos isso. Mas quanto nós estamos dispostos a viver aquilo que Deus tem
para nós, aquilo que Deus tem nos chamado a fazer. Quantos de nós de fato tem ou carrega no coração a essência verdadeira que nós viemos apenas para adorar ao Senhor? Uma vez que a adoração, eu falei isso aqui uma vez, a adoração ela é eterna, então os anjos estão cantando. Quantos de fato querem se unir a essa canção para só exaltar e glorificar o nome do Senhor? Agora sem vontades pessoais, sem querer de fato os seus bens, os seus negócios que fluam, sem nada disso, só querer a presença de Deus, porque você sabe que isso é necessário e vital para a sua vida. E aí sem performance, sem uma canção específica, você só quer estar lá, na presença de Deus, porque você sabe que é o seu momento de entregar algo verdadeiro para Deus. A palavra que traduz aqui perfeito, quando Jesus fala, se você quer de fato ser perfeito, no original fala de alguém que não carece de nada necessário para ser completo. Se quer ser completo, está falando, se você quer ser verdadeiramente preenchido, se você quer de fato ser verdadeiramente completo, cheio, pega tudo isso aí que está no seu coração, dá às pessoas, libera isso aí, vem, segue, você vai ser uma pessoa feliz e você vai experimentar aquilo que é bom, que é agradável e que é perfeito. Porque essa é a vontade de Deus para as nossas vidas, só que nem todo mundo está disposto de fato a largar tudo, dizer tudo bem, Deus, eu sei quem o Senhor é, eu quero a tua presença, eu quero estar com o Senhor, eu quero te adorar, não importa aquilo que eu carrego, que eu tenho, eu deixo tudo para trás, porque eu sei que o que mais vale é estar com o Senhor. Afinal de contas, tudo aquilo que nós carregamos aqui nessa terra é passageiro, mas existe uma riqueza que nós precisamos construir nos céus, onde traça, nem ferrugem, nem um ladrão rouba, ninguém pode mexer. Diz respeito às nossas ações vivenciadas aqui na terra, que sobe como incenso agradável a Deus. E aí, para finalizar aqui o texto, diz que o jovem, quando ele ouve isso, ele sai triste, cabisbaixo, ele não conseguiu deixar aquilo dado, porque ele é dono de muitas propriedades. O que é que eu aprendo aqui? Alguém que talvez até quer andar com Jesus, mas não está disposto a largar tudo para viver com Ele, vai fazer simplesmente o que esse jovem aqui fez. Ele desejou, ele quis alguém bom, alguém que andava segundo as leis, pelo menos é o que o texto nos ensina, mas na hora de fato de entregar algo verdadeiro, o seu coração rendido e prostrado a Deus, para que somente Deus fosse o primeiro lugar na vida dele, ele simplesmente abaixou a cabeça e saiu triste, porque ele era dono de muitas coisas. E para esse jovem, de acordo com a história, nos ensina, era muito mais importante ele ficar com as riquezas aqui na terra, quando na verdade Deus nos chama para ter uma riqueza eterna, e essa riqueza é a presença dele nos visitando todos os dias, amém? Porque dentro de um contexto religioso, talvez muitas pessoas tenham de fato vivido justamente isso. No entanto, é importante lembrar que a lei nunca foi estabelecida como meio de salvação. A lei foi dada para servir como norte, como direção, para que o povo tivesse uma conduta que agradasse a Deus. E a Bíblia fala que esse jovem saiu então de cabeça baixa, e ele perdeu de ver de fato aquilo que era bom, agradável e perfeito. Mas um exemplo está lá no Evangelho de João, capítulo 12. Verso 3 ao 5, diz assim: então Maria, tomando uma libra de bálsamo de nardo puro, muito precioso, ungiu os pés de Jesus e os enxugou com seus cabelos, e encheu-se toda a casa com o perfume do bálsamo. Mas Judas Iscariotes, um dos seus discípulos, o que estava para traí-lo, disse: por que não se vendeu esse perfume por 300 denários e não se deu aos pobres? A história está narrando aqui no capítulo 12, que uma mulher, ela, na condição de pecadora, que viu em Jesus algo que a tocou profundamente, algo tão poderoso que ela não pensou duas vezes, pegou algo muito precioso que ela tinha,
A Bíblia fala que esse bálsamo, essa quantia, esse perfume era algo de muito tempo trabalhado. Mas ela simplesmente pegou aquilo ali, não se preocupou no valor que tinha. Não se preocupou se ela não teria depois para se perfumar, ou para usar, ou para vender. Não sei o que ela ia fazer com isso. Ela só se preocupou em estar na presença do mestre. Então ela pega, derrama nos pés dele e enxuga com os seus cabelos. Então você vê que alguém que não tinha nada, mas se apresentou ao Senhor com aquelas pequenas moedas, ela entregou algo verdadeiro. Alguém que andava numa conduta reta, mas não foi suficiente, não foi capaz suficiente de poder permanecer caminhando com o Senhor, ou seja, entregar algo de fato verdadeiro com o seu coração, apenas numa rotina religiosa ou num rito religioso. E vemos uma pessoa aqui que não se preocupou com a sua conduta, ela simplesmente pegou o que ela tinha de mais precioso e derramou aos pés do mestre. Porque ela entendeu que ele era a única coisa que importava para ela. Ela entendeu que era necessário, que não havia nada que aprendesse, mas ela queria viver aquele momento, e a mesma coisa precisa ser a nossa ação para com o Senhor. Nada nos prende, que nada nos prenda, mas que nós possamos ser um povo que livremente entrega tudo o que tem aos pés do Senhor. Que não, na verdade, que não tem nada que nos prenda, que nos puxe, que nos impeça, mas que nós possamos romper todas as barreiras para viver aquilo que Deus tem para nós. Um culto verdadeiro, com sabedoria, sabendo o que eu estou fazendo. Eu vou entregar algo para o Senhor, e é mais que palavras. Eu vou entregar algo para o Senhor, é muito mais do que ofertas ali em recurso, é o meu coração rendido e prostrado ao Senhor. O que realmente importa é a intenção do coração, ao se apresentar diante de Deus. Exemplos de pessoas que alcançaram o favor do Senhor, porque se moveram com um único propósito: agradar a Deus, com sinceridade, com devoção, uma entrega verdadeira. E é justamente isso que Deus quer encontrar nos nossos corações. Sobre adoração, Ele não está procurando os melhores músicos, embora talvez para um set seja necessário, mas Ele está procurando um povo que adora, um povo que entrega algo verdadeiro, um povo que entrega um incenso agradável a Deus, um povo que talvez errou até há pouco, mas você sabe: Deus, me perdoa, Pai, eu quero estar na Tua presença, me lava, me santifica, eu quero estar nesse lugar. Eu sei que é necessário para estar no lugar do Senhor, então me perdoa. Você reconheceu a sua falha, o seu erro, e Deus vê isso com bons olhos, e você pode entrar num lugar de entrega verdadeiro. Só que dentro de um contexto até mesmo religioso, o que muitas pessoas têm buscado aí é uma performance, é aparição, é por ser reconhecido. Eu lembro uma vez que eu estava pensando sobre esse assunto, até eu acho, e eu fiquei pensando, falei: cara, como a Bíblia ela é maravilhosa, porque ela nos completa em tudo, não temos falta de nada, tudo aquilo que nós precisamos. Ao ler a palavra nós vamos entender, nós vamos saber sobre as questões ali, independente de qual área seja. E aí eu cheguei justamente no verso que eu vou citar daqui a pouco aqui. Porque muitas vezes na própria igreja pessoas querem aparecer, pessoas elas querem ser vistas, elas querem ser lembradas, mas simplesmente para que outras pessoas possam valorizá-la. E a Bíblia fala que 2 discípulos chegam até Jesus e falam assim: mestre, no dia da sua glória, dia que o Senhor for glorificado, deixa que eu sente à direita e ele sente à sua esquerda. Com o intuito, obviamente, de poder estar num lugar especial e aparecer. E Jesus fala assim para eles: vocês podem tomar o cálice comigo? Tomar do pão, do cálice? E eles falam: nós podemos. E aí Jesus fala assim: de fato vocês podem, mas onde vocês vão estar não compete a mim. Ou sentar à direita, à esquerda, não compete a mim, já está determinado o que vai acontecer. E aí ele pega essa situação, porque daqui a pouco dá uma briga entre os discípulos ali, porque os caras querem aparecer, os caras querem estar no lugar de honra ali, uma briga entre os caras ali, uma discussão,
E aí Jesus fala para eles assim, ó, Marcos capítulo 10. Mas entre vós não é assim. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse o que vos sirva. E quem quiser ser o primeiro entre vós, será servo de todos. E quando eu pensava sobre isso, num exemplo aqui iniciado, eu falei, cara, o cara que ele quer aparecer, segundo a palavra, o que Jesus ensina aos discípulos, ele precisa ser o que mais trabalha. Só que a vontade dele de aparecer não é a vontade de servir, então ele não vai chegar nesse lugar, porque tem um preço a ser pago. Ao contrário de que aquele que apenas quer só servir, quer só entregar, quer só trabalhar, ele não está preocupado em aparição, em reconhecimento, em títulos, ele não quer isso, ele quer apenas entregar algo precioso para Deus. E esse é o lugar que nós precisamos estar. Ah, porque eu fiz aqui e ninguém me viu. Tá tudo bem, Deus ele tem olhado para você, se você carrega uma essência no coração. Sabe quem faz todas as coisas? É o próprio Deus. Por isso que nós precisamos entender que está olhando para tudo. Então a minha entrega precisa ser verdadeira, não como aquele que quer ser reconhecido pelas pessoas, mas como aquele que quer entregar algo verdadeiro para o Senhor. Isso começa a nossa adoração, nosso estilo de vida, na forma que nós temos vivido. Para finalizar, eu queria falar um pouco mais, mas eu não vou fazer isso com vocês, pelo tempo. A Bíblia vai falar que duas pessoas, elas se apresentam a Deus. Na verdade, eles trazem algo para Deus. Está lá no livro de Gênesis, capítulo 4, diz assim, verso 3. Aconteceu que no fim de uns tempos, trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. Agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta, ao passo que Caim e da sua oferta não se agradou. Irou-se, pois, sobremaneira a Caim e descaiu-lhe um semblante. Então lhe disse o Senhor, por que andas irado e por que descaiu o teu semblante? Se procederes bem, não é certo que serás aceito? Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta, o seu desejo será contra ti, mas te cumpre dominá-lo. A Bíblia fala que tanto Caim quanto Abel, eles preparam algo para entregar para o Senhor. O texto ele não é muito profundo, se você ler sua palavra ou conhece, sabe que ele não tem muita explicação a respeito de pelo qual esses homens eles decidiram entregar algo para Deus. Mas o fato é que Caim ele chega, pega a sua oferta e vai entregar para Deus. E aí o verso seguinte já fala que Abel também pega a sua e tem uma observação. Abel vai pegar das primícias do seu rebanho, então entrega também para Deus. E o texto vai falar que Deus ele se agrada de Abel e não se agrada de Caim. Sabe o que eu quero falar para vocês com esse texto? É que muitas vezes todos nós temos entregado algo para Deus. Mas será que Deus ele tem aceito a sua oferta? Será que Deus ele tem aceitado aquilo que você tem entregado para Ele? Será que de fato você tem buscado uma reflexão interna se de fato aquilo que nós temos feito, no individual, será que aquilo que nós temos feito tem agradado de fato a Deus? Ah, mas as coisas acontecem, as pessoas gostam de você, as pessoas... Mas será que Deus ele de fato tem se agradado do meu serviço, do meu louvor, do meu estilo de vida? Na verdade, essa é uma reflexão que nós precisamos com muita frequência estar fazendo. Para que exista um cuidado de não entrar num lugar em que novamente eu já sei da palavra, eu já culto novamente, vai pregar aquele cara chato, e eu entrei num lugar que parece que o culto eu estou indo lá para receber. Então, se hoje for fulano e tal, vem porque vai ter. Não, o culto é para eu poder entregar algo para Deus. A minha oferta agradável a Deus, o meu louvor verdadeiro a Deus, é o seu momento de poder ter um contato com Deus no coletivo, no corpo, na igreja. Com entendimento, culto racional. E Deus é tão bom que quando Deus ele aceita a oferta de Abel, Caim ficou furioso. Ele não gostou de não ter a sua oferta sido aceita por Deus. E Deus, na sua bondade, fala assim, cara, por que você está com seu semblante caído? Que raiva é essa que você está carregando, que você está triste, o que aconteceu? Ele sabe todas as coisas, então ele mesmo fala, se você proceder bem, você será aceito. Se você mudar a sua conduta, você será aceito.
Sabe o que Deus está nos ensinando? Não sei nem aquilo que nós, ou cada um tem entregado aqui, mas se houver uma preocupação de entregar algo verdadeiro a Deus, o que foi para trás fica. E a partir de agora nós temos a possibilidade de entregar algo verdadeiro para Deus. E a minha pergunta para finalizar é: Deus tem se agradado da nossa oferta? Será que Deus tem se agradado do nosso estilo de vida? Será que enquanto eu estou aí, cantando, e aí eu vejo a comunicação, então eu falo lá, faço uma foto legal, daqui a pouco eu vou e posto no Instagram, e nada contra quem fez isso, não estou falando para ninguém, nem sei quem fez. Mas será que de fato isso? Aí o cara vai lá, like, comentário, tá tudo bem, se eu ver um eu vou curtir também, porque se a foto ficou boa afinal. Mas não é isso que eu estou falando, é você de fato saber, eu entreguei algo para o Senhor. Eu dei o meu melhor para Deus. Eu cultuei de verdade, com intenção, com inteligência, sabendo aquilo que eu estou fazendo. Eu não estou me movendo porque as pessoas se movem. Eu estou fazendo porque eu sei que Ele merece a minha entrega, o meu culto, o meu louvor, a minha adoração, o meu coração. É por isso que eu faço. Por isso se faz necessário que eu e você nós possamos ter essa reflexão todos os dias, para que no nosso coração o único desejo seja agradar a Deus. Em um determinado momento a Bíblia fala que Paulo ele fala assim em Gálatas 1:10: porventura quero eu agradar os homens? Todavia eu quero agradar a Deus. É somente isso que eu quero fazer. Por isso que assim seja a nossa realidade, o nosso culto, a nossa essência, o nosso serviço, como alguém que quer somente agradar a Deus. Se você puder, feche teus olhos.